Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade às nossas aulas assíncronas, hoje a gente vai discutir alguns aspectos importantes sobre um grupo de relevância para nós, que é o grupo dos cupins, tá? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma breve introdução para a gente se situar com relação a esse grupo e posteriormente a gente vai abordar alguns aspectos relacionados à morfologia, a biologia desses insetos e posteriormente vamos falar alguma coisa sobre danos, ok? Então vamos lá. Iniciando nossa conversa, cupins são insetos eusociais da ordem Blattodea, tá? Alex, o que são insetos eusociais? Bom, então essa eusocialidade é o mais alto grau de organização social em animais, tá? E ela está presente apenas nas sociedades mais complexas. Dentro dos insetos, as mais conhecidas, por exemplo, são as abelhas, tá? Mas nós também temos cupins e formigas. Então, esses insetos eusociais, eles são caracterizados porque eles têm uma divisão de trabalho em suas colônias, tá? Além disso, nós temos um sistema de castas, que compreendem indivíduos reprodutivos, restritos a uma rainha, no caso de abelhas, ou mais rainhas, no caso de cupins. Tá? Temos as operárias, que normalmente são indivíduos estéreis que cuidam da manutenção da colônia e da manutenção de reprodutores, por exemplo. Então, esses grupos, além disso, no caso dos cupins e formigas, nós temos grupos também de formigas que são têm como responsabilidade a defesa da colônia. No caso de cupins, nós temos os soldados, tranquilo? Então, isso caracteriza insetos eusociais, tá? Assim, até alguns anos atrás, os grupos dos cupins, eles pertenciam a uma ordem chamada Isóptera. Vocês já vão entender o porquê de Isóptera, mas iso vem de igual e ptera vem de asas, tá? Então esses indivíduos tinham o primeiro par de asas e o segundo par de asas muito semelhante, então por isso eram chamados de Isóptera. Entretanto, algumas coisas aconteceram para que eles fossem retirados dessa ordem Isóptera, e essa ordem Isóptera hoje nada mais é do que um subgrupo dentro da ordem Blattodea, que é a ordem das baratas. Para vocês entenderem um pouco mais, eu recomendaria a leitura deste artigo aqui, ó, tá? Que nesse estudo o pessoal mostra de uma maneira muito robusta como se sustenta que isópteros, na verdade, são baratas. Só que assim, pessoal, evidências de que mostram que cupins pertencem ao grupo das baratas, elas já são bem antigas. Existem relatos na literatura desde 1934 mostrando essas evidências. Só que sempre teve uma discussão assim, bem acalorada entre pesquisadores que defendiam que a ordem Isóptera deveria permanecer abrangendo os cupins, e também existiam muitos pesquisadores que defendiam que cupins eram um subgrupo dentro de Blattodea. Tá? Aí em 2007 foi publicado esse artigo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E esses pesquisadores eles utilizaram dados moleculares e dados morfológicos para sustentar de modo muito robusto que os cupins são um subgrupo pertencente à ordem Blattodea. Só que assim, em ciência tudo é discutido e pode ser aceito ou refutado pela comunidade científica. E o pessoal que não concorda com os autores desse artigo escreveram outros artigos tentando, replicando, no caso, questionando os dados do pessoal e tal, defendendo a visão deles. Entretanto, teve muitos artigos também que apoiam esse posicionamento, ok? Só que as evidências de que os cupins são um subgrupo dentro da ordem Blattodea
ao longo desses anos, sempre foi cada vez mais robusta, tanto que hoje é aceito que a antiga ordem Isóptera hoje é um subgrupo dentro da ordem Blatódia. Tranquilo? Uma das situações que os autores aqui usam para sustentar essa afirmativa está exatamente exemplificada aqui nesse cladograma, onde tanto baratas quanto cupins e também louva-a-Deus, eles compartilham de um ancestral comum, tá? E ao longo da evolução, diferentes clados foram se formando, tá? Onde aqui nós temos o ancestral comum compartilhado por baratas e cupins, onde nós tivemos a origem de várias baratas, no caso várias espécies. A literatura reporta hoje alguma coisa em torno de 6.000 espécies de baratas, até esses ancestrais comuns entre baratas e cupins vão sendo evidenciados durante muito tempo, até que nós temos um clado que deu origem a um ancestral comum de todos os cupins, tá? Tanto é que todos esses indivíduos, no caso os louva-a-Deus, as baratas e os cupins, eles pertencem todos a uma superordem, tá? Chamada Dictyoptera. Então, Dictyoptera, ptera, vocês já sabem que vem de asa, e dictyo significa rede, tranquilo? Então, hoje é aceito que os cupins fazem parte da ordem das baratas, ordem Blatódia. Então, a ordem Isóptera caiu em desuso. Uma outra coisa que o pessoal faz muita confusão, pessoal, diz respeito a esses dois insetos aqui. Normalmente, final de tarde, de verão, temperatura agradável, umidade relativa favorável, nós vemos revoadas de insetos e o pessoal confunde muito esses dois insetos. Só que os senhores já têm conhecimento suficiente para saber que são indivíduos bem distintos. Aqui eu estou tratando de uma formiga, tá? Ordem Hymenoptera, e aqui eu estou tratando de um cupim. Quais são as diferenças entre eles? Primeira situação, vamos olhar as antenas, tá? Nós temos aqui antenas nos himenópteros geniculadas, e aqui nós temos antenas moniliformes, tá? Asas em himenópteros, pessoal, primeiro par de asas é maior e o segundo par de asas é menor. Além disso, lembram do acoplamento de asas? Em himenópteros nós temos aqueles ganchinhos que chamamos de âmulos. Já no caso dos cupins, percebam que o primeiro par de asas ele é muito similar ao segundo par de asas. Por isso que nós chamávamos esses indivíduos, ou agrupávamos esses indivíduos em uma ordem que nós chamávamos de Isóptera. Iso de igual e ptera de asas. E, além disso, nós temos o abdômen, onde em formigas nós temos um abdômen do tipo pedunculado e nos cupins esse abdômen é séssil, onde o abdômen se liga em toda a sua extensão ao tórax dos indivíduos. Tranquilo? Pessoal, com relação à distribuição dos cupins, eles vivem entre dois paralelos. Não são registrados espécies de cupim fora desses dois paralelos, tá? A nível de região neotropical, e você já sabe o que quer dizer região neotropical. Inclusive, a gente fez uma brincadeira, nós temos uma revista de entomologia chamada New Tropical Entomology, tá? Nós temos alguma coisa em torno de 543 espécies relatadas, e a nível de Brasil nós temos 320 espécies descritas. E essas 320 espécies, elas estão agrupadas em basicamente 3 famílias: Calotermitidae, Rhinotermitidae e Termitidae, tá? E esses cupins apresentam uma característica bem interessante.
No caso dos calotermítides, são aqueles conhecidos cupins de madeira seca. A gente vai conversar mais sobre eles ainda. Os rinotermítides são aqueles cupins subterrâneos. E os termítides são cupins que nós chamamos de cupins de montículo, tá? A gente visualiza esses cupinzeiros no campo, ou cupins arborícolas. A gente já vai mostrar para vocês como é que funciona isso, tá? Então nós temos indivíduos que são considerados arborícolas, constroem seu ninho em árvores, tá? Montículos ou subterrâneos, tá? Além daqueles indivíduos de madeira seca que eventualmente atacam móveis e madeiramento de residências, ok? Então vamos lá. Com relação aos cupins de madeira seca. Pessoal, então essa espécie ataca a madeira, normalmente com menos de 30% de umidade, ou por exemplo móveis, forrações e vigamentos. Aqui em Florianópolis nós temos muitos relatos de ataque de cupins em residência, tá? E essa espécie aqui é bem interessante porque ela consegue completar o seu ciclo de vida sem necessidade de qualquer fonte externa de água, tá? Então, ela se instala no interior dessas estruturas de madeira seca e vão emergir apenas por acasalamento, tá? Essa espécie é bem peculiar porque ela vem sendo acidentalmente introduzida em várias regiões dos trópicos e também de subtrópicos, tá? E ela constitui-se, pessoal, uma importante praga urbana, capaz de causar grandes danos em estruturas de madeira de residências, móveis e tudo mais, ok? O segundo grupo importante são os cupins subterrâneos. Esses cupins subterrâneos, eles também são pragas urbanas muito importantes, porque eles apresentam a capacidade de digerir celulose, e isso devido à associação com micro-organismos, tá? Colônias maduras desses indivíduos aqui, pessoal, tem relatos em literatura que chegam a ultrapassar até 1 milhão de indivíduos, tá? Então eles, por exemplo, podem fazer um ninho embaixo das nossas residências, abrir galerias, atacar estruturas do madeiramento da casa e tudo mais. Então são importantes pragas urbanas, ok? E uma outra situação está associada ao cupins de montículo, tá? Então aqui é um exemplo de uma espécie de cupim de montículo. Esses cupins de montículo, eles estão distribuídos praticamente do Nordeste até o Sul do Brasil e também pegam lá o norte da Argentina. E eles são conhecidos por cupim de montículo por conta dos seus ninhos que eles afloram do solo, formando montes dos mais variados tamanhos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a densidade desses montículos em áreas de pastagem, por exemplo, pode superar mais de 90 ninhos por hectare, competindo com a pastagem do gado, tranquilo? E finalizando, nós temos os cupins arborícolas. E eles recebem esse nome devido ao hábito de construir seus ninhos aqui, ó, sobre as árvores. Percebam que esses cupinzeiros eles são geralmente grandes, possuem uma coloração bem escura, bem próxima ao negro, tá? Só que além disso, embora eles tenham esse nome cupins arborícolas, esses ninhos eles também podem ser feitos, por exemplo, sob postes apoiados em madeira, em paredes e tudo mais, tá? Esses cupins arborícolas aqui, ó, eles atacam madeira de uma maneira geral. Então, eles também podem danificar construções e eles atacam, inclusive, a própria árvore onde está o cupinzeiro. Tranquilo, pessoal? Deu para ter uma noção básica sobre os cupins? Dito isso, vamos falar um pouco sobre a morfologia desses indivíduos. Então, vamos lá. Com relação à morfologia da cabeça. Então, nós temos dentro da casta dos reprodutivos, que a gente já vai entender um pouco melhor sobre isso, que são aqueles indivíduos alados, nós temos olhos compostos. Entretanto,
desses óleos compostos eles são atrofiados em cupins não alados, tá? Nos operários, apresentam ocelos em indivíduos desses grupos, ok? As antenas, elas são moniliformes. Percebam, pessoal, a conformação de cada um dos antenômeros e aparelho bucal do tipo mastigador, ok? Além disso, alguns grupos apresentam o que nós chamamos de fontanela. O que é a fontanela? Pessoal, é essa estrutura aqui, tá? Então, essa estrutura aqui, ela apresenta um orifício que ele se abre ao exterior e que liga uma glândula cefálica que secreta um líquido para a função de defesa. E essa fontanela ela apresenta diversos tamanhos, desde fontanelas bem desenvolvidas, fontanelas menores, ok? Então ela apresenta diferentes tamanhos dependendo da espécie. E tem a função de defesa. Olha que interessante isso. Bom, aqui pessoal, nós temos um vídeo onde cupins, tá? Com presença de fontanela, eles injetam esse líquido sobre inimigos que tentam atacar a colônia. Vou colocar esse vídeo aqui no Moodle posteriormente. Quem tiver interesse pode acessar o vídeo aqui nesse link do YouTube, tranquilo? Então, da cabeça, basicamente, seria isso. Com relação ao tórax, o que nós temos? Pessoal, pernas ambulatoriais, ok? E a presença de asas. Então, nós temos 3 pares de pernas ambulatoriais e alguns indivíduos, aqueles que são indivíduos reprodutores, podem apresentar asas, sendo o primeiro par de asas similar ao segundo par de asas e ambas são do tipo membranosas. E cupins, eles apresentam uma curiosidade com relação ao tórax. Pessoal, um grupo de pesquisadores publicou um artigo algum tempo atrás que eles descobriram que alguns operários de uma espécie que ocorre na América do Sul apresentam uma estratégia de defesa muito singular para repelir predadores da colônia. Olha que interessante. Os indivíduos jovens, à medida que o tempo vai passando e vão se tornando indivíduos mais velhos, eles vão perdendo a eficiência de trabalho. E o que acontece aqui? Quando eles vão ficando mais velhos e essa eficiência para realizar as tarefas gerais vão acabando diminuindo, eles começam a produzir e acumular secreções em glândulas que estão presentes no tórax, ok? E elas ficam armazenadas com substâncias tóxicas. Aí o que acontece? Esses indivíduos mais velhos, que já não têm mais aquela eficiência dos indivíduos mais novos, eles apresentam uma alta concentração dessas secreções defensivas. E quando inimigos da colônia tentam atacá-la, esses indivíduos aqui eles se sacrificam de tal modo que rompem os tecidos e juntam essas duas secreções. E essas secreções são liberadas no ambiente e elas são tóxicas e acabam atingindo os inimigos da colônia. Então, indivíduos trabalhadores mais velhos se sacrificam na defesa da colônia. São, teoricamente, suicidas. Tranquilo? Inclusive, aqui tinha um vídeo que eu também vou postar para vocês no Moodle, onde nós temos essa situação de indivíduos kamikazes se suicidando para a defesa da colônia. Além de postar no YouTube, eu vou deixar o link para acesso no YouTube aqui, tá?
Com relação ao abdômen, pessoal, percebam, nós temos algumas situações aqui. Primeira delas, temos, por exemplo, uma glândula para substâncias causticantes, que ela é bem mais desenvolvida em soldados, empregados para a defesa da colônia. Tá? Lembra da fontanela? Também temos, pessoal, glândulas que liberam feromônio sexual. E também temos, pessoal, tanto em soldados quanto operários, glândulas que liberam o que nós chamamos de feromônio de trilha. Tá? Então, essa é uma característica que nós temos no abdômen dos cupins. Além disso, os indivíduos que são sexualmente ativos, no caso as rainhas especificamente, elas apresentam um fenômeno que nós chamamos de fisogastria, ou abdômen fisogástrico, que é a capacidade de expansão desse abdômen após após a cópula com machos. Então nós temos muitos ovos armazenados aqui, tá? Percebam, pessoal, o espaçamento entre os escleritos e essa membrana bem elástica. E as operárias cuidam dessa abelha rainha, tá? Tranquilo com relação à morfologia, pessoal? Cabeça, tórax e abdômen em cupins? Legal. Com relação à biologia. Então, sazonalmente, são produzidos reprodutores alados em grande número. Quem nunca viu em um final de tarde, após uma chuva, por exemplo, uma revoada de cupins? Então, nessas revoadas, os alados deixam a colônia em um grande enxame ou voo colonizador. Tá? E isso só ocorre normalmente após uma chuva, quando a densidade do ar estão apropriadas para o voo desses indivíduos. Tá? Então, o que acontece? Machos e fêmeas reprodutivos se encontram e formam casais. Tá? Assim que eles formam casais e atingem o solo, a primeira coisa que eles fazem é fazer a ruptura dessas asas por meio de uma sutura basal, tá? Então eles retiram essas asas. Então, e formam um casal, onde vão acontecer a cópula. Só que essa cópula não acontece em qualquer lugar. Eles penetram no solo e o macho e a fêmea constroem o que nós chamamos de câmara real e copulam aqui dentro. Os primeiros indivíduos da colônia, eles são atendidos pela rainha e pelo rei. Então, essa primeira geração tem a atenção dos pais. Tá? E à medida que essa colônia vai crescendo, esses operários que deram origem à geração F1, F2, eles começam a cuidar da prole da rainha. Tranquilo? Então, à medida que nós temos operários suficientes, eles vão começando a cuidar da rainha. E também vão expandindo a colônia. Tá? Sendo que uma colônia ela demora em média entre 2 e 4 anos até amadurecer e gerar novos indivíduos reprodutivos alados que vão formar uma nova colônia. Percebam, pessoal, aqui nós temos um rei e uma rainha com seu abdômen fisogástrico. E olha que interessante, uma rainha ela pode projetar até 30 mil ovos por dia, dependendo da espécie. Ok? Então nós temos rainhas com uma grande capacidade de gerar descendentes, tá? Percebam como os escleritos estão bem separados dessas rainhas. E com relação à biologia, então após o acasalamento, a rainha faz posturas, essas posturas são cuidadas pelas operárias, nós temos ninfas, tá? Entretanto, atentem a uma coisa aqui, a mesma ninfa, ela pode gerar
indivíduos de 3 castas distintas. Podem ser operários, podem ser soldados ou podem ser reprodutivos. E isso é devido a uma característica que nós chamamos de plasticidade fenotípica. E o que é isso, Alex? Então, assim, a capacidade dos organismos com o mesmo genoma se desenvolverem distintamente em 2 ou mais fenótipos, tá? Lembrem que fenótipo ele pode ser influenciado por fatores ambientais e genéticos. Então, fenótipo é genótipo mais ambiente, ok? Então, passa-se todo o ciclo, rei e rainha gerando descendentes, colônia expandindo, nós temos 3 castas distintas de rainhas, operárias e soldados, e quando o ninho está maduro, nós temos novas revoadas de cupins, tá? Machos e fêmeas reprodutivos, ok? Pessoal, dentro do cupinzeiro nós também temos 3 castas, como eu já mencionei para vocês. Reprodutivos, soldados e operários. Com relação a esses reprodutivos, esses reprodutores, eu já mencionei para vocês que eles possuem óleos compostos. Possuem asas, 2 pares de asas membranosas, que posteriormente elas se perdem após os indivíduos atingirem o solo, e órgãos reprodutores bem desenvolvidos. Então, a função desse grupo, dessa casta, é gerar novos indivíduos, formar novas colônias. E essas rainhas normalmente vivem por muitos anos. Entretanto, quando elas morrem, sejam as rainhas ou reis, eles podem ser substituídos por reprodutores secundários que se desenvolvem dentro da própria colônia, ok? Soldados. Pessoal, esses indivíduos possuem mandíbulas muito fortes, adaptadas para a defesa, para o ataque de agentes não pertencentes à colônia, tá? Não possuem asas, isso é uma característica da casta dos reprodutivos apenas, ok? São estéreis, são cegos, e a responsabilidade deles é a defesa da colônia. Então, assim, como eles são os indivíduos mais diferenciados, eles muitas vezes são utilizados para identificação de espécies. Então, baseado, por exemplo, na conformação da mandíbula, tá? Ou da fontanela, nós podemos separar alguns grupos, tá? E a última casta diz respeito aos operários. Então, essa casta aqui ela é a mais numerosa da colônia, tá? Assim como os soldados também são cegos e não se reproduzem, também não possuem asas, e são responsáveis pela manutenção da colônia em todos os aspectos, desde a coleta de alimento, manutenção dos demais membros, como ninfas, como a rainha, o rei, abertura de galerias e expansão do ninho, tranquilo? E com relação ao tamanho do ninho, pessoal, olha que interessante. O tamanho de um cupinzeiro, ele depende da população da colônia. Tá? Em média, esses cupinzeiros aqui, eles atingem mais ou menos 60 centímetros de altura. E eles são feitos de terra, excremento dos próprios cupins, né? E essa construção é tão sólida que dura muitos anos, tá? Para vocês terem uma noção, existem relatos de cupinzeiros extremamente extensos que podem ser visualizados de espaço e com centenas de anos, tá? E percebam que no que consiste um cupinzeiro, pessoal. Ele é um amontoado de labirintos, assim, entre aspas, tá? Cheio de passagens que dão acessos a várias câmeras, tá? Câmaras de vários tipos e com diferentes
funções. Além disso, esses cupinzeiros, eles fornecem ao inseto proteção contra inimigos e proporciona um microclima totalmente favorável ao desenvolvimento desses indivíduos. Devido, por exemplo, ao sistema de aeração dentro desses cupinzeiros, onde nós temos o deslocamento de ar por convecção, tá? E aí, pessoal, que os cupins são uma fonte de inspiração para engenharia. Quem já ouviu falar de biomimética? Então, olha só. Biomimética, bios vem de vida, e mimesis, imitação, né? E vem auxiliando o ser humano no uso de tecnologias mais eficientes. Então, aqui, pessoal, nós utilizamos exemplos da natureza e nós empregamos esses exemplos em nossas atividades do dia a dia, buscando estratégias e soluções. Então, nós temos muitos exemplos de biomimética no nosso cotidiano. Um exemplo bem interessante está associado ao trem-bala japonês, tá? Que ele tinha um problema bem sério com relação a ruídos quando entrava em túneis, e a solução para isso foi baseada no bico do martim pescador, onde ele sai de um meio e entra em outro meio, totalmente diferente, em busca de alimento, e baseado na conformação do bico desse indivíduo, o bico do trem-bala foi constituído e solucionou-se um problema. Tá? No caso dos insetos, especificamente falando de cupins, pessoal, o estudo da circulação de ar nesses cupinzeiros proporcionou o desenvolvimento de edifícios. E esses edifícios, eles são extremamente econômicos no que diz respeito à energia, exatamente pelos conceitos aprendidos e adotados dos cupinzeiros, ok? Então, nós temos uma circulação de ar extremamente eficiente. Essa circulação de ar extremamente eficiente faz com que circuladores de ar, o ar-condicionado seja reduzido. E, consequentemente, nós temos um menor valor pago de energia. Esse menor valor pago pela energia é repassado a lojistas, e esses lojistas repassam esse valor ao consumidor por meio de produtos mais baratos. Então, percebam, pessoal, cupins, por meio da engenharia de construção do cupinzeiro, influenciando diretamente um consumidor final quando ele paga mais barato em um produto comprado em um shopping. Isso pode acontecer, tá? E assim, apesar de cada espécie apresentar suas próprias características na construção de um cupinzeiro, esses cupinzeiros eles conservam sua eficiência em proporcionar aos insetos condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Então, cupinzeiros, pessoal, são uma obra de engenharia digna de ser imitada, ok? Com relação à importância dos cupins, pessoal, são extremamente importantes por vários motivos. Consumidores primários, estão na base da cadeia alimentar, ciclam nutrientes com muita eficiência, servem como alimento para vários indivíduos, tá? Então estão na base da cadeia alimentar de muitos predadores e atuam, pessoal, em formação de solo, trituração e decomposição, umidificação, de uma grande variedade de material orgânico de origem celulósica. Recomendo fortemente essa revisão bibliográfica para leitura, para entender um pouco mais sobre a importância desses insetos, tá? Além disso, os cupins, pessoal, eles apresentam um grande sucesso ecológico, tá?
Para vocês terem uma noção, cupins e formigas compõem 2% do número de espécies de insetos conhecidas e juntos representam mais da metade da biomassa do grupo. Cupins formam 10% de toda a biomassa animal dos trópicos. São super decompositores e teve um pesquisador há muito tempo atrás que estimou, ele sugeriu, tá, que há 750 quilos de cupins para cada pessoa no planeta, mas isso foi em 2003, tá? Além disso, pessoal, tem mais uma coisinha. Cupins apresentam associações com micro-organismos. Senão eles não teriam como decompor aquela celulose e aproveitar essa celulose como fonte alimentar. E essas associações podem ser com protozoários, bactérias ou com ambos, tanto protozoários quanto bactérias, que nós chamamos de simbioses tripartites. Tranquilo? Agora percebam, pessoal, uma coisa, que apesar dos benefícios inegáveis causados pelos cupins, existem situações em que esses insetos podem causar prejuízos. Tá? Estima-se, por exemplo, que nos Estados Unidos nós temos alguma coisa em torno de 11 bilhões de dólares de dano causado por cupins. Tem um trabalho que estima que na cidade de São Paulo, tá, esses prejuízos chegam a 11 milhões de reais por ano. Tá? Mas basicamente, tratando desses insetos urbanos, nós teríamos essa situação, tá? Onde nós temos o consumo de material vegetal dessas árvores e mediante, por exemplo, ventos fortes, essas árvores podem cair eventualmente e causarem danos. Mas do ponto de vista mais agrícola, está associado ao consumo de material vegetal. E aqui vou pegar, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é um exemplo de cultura bem interessante, que é atacada por cupins. Então percebam, pessoal, cupins atuando no sistema radicular. Nós não temos mais nessa planta nem radículas nem radicelas, então a planta não absorve mais nutrientes no modo adequado. E com isso nós observamos falhas de plantio causada por cupins. Tá? Além disso, eles podem colonizar o colmo da cana. Tá? Então percebam, além disso, eles podem ser considerados insetos oportunistas, onde, por exemplo, nós temos algumas pragas chaves que abrem uma galeria, perfuram esse colmo, abrem uma galeria, colonizam esse colmo e posteriormente essas galerias podem ser ocupadas por cupins. Um exemplo aqui, ó, é a lagarta Diatreya saccharis, Lepidoptera, abriu uma galeria, posteriormente empupou, tivemos a emergência do adulto e os cupins colonizaram essas galerias. Do mesmo modo, pessoal, coleópteros. Olha só, pessoal, um curculionídeo. Como é que eu sei disso? A presença do rostro. Tá? As lagartas curculioniformes fazem galerias, penetram aqui, posteriormente, após a emergência do adulto, cupins colonizam esses colmos, tá? Além disso, pode ocorrer uma associação com patógenos, onde aqui, por exemplo, nós temos o ataque de cupins em toletes de cana no plantio, onde eles estão consumindo o conteúdo desse tolete, e aqui nós temos a associação com o vermelhão da cana, tá? Uma doença causada por um patógeno, tranquilo? Então, olha só, pessoal, sistema radicular praticamente inexistente devido ao ataque de cupins, ok? E além disso, nós temos, por exemplo, comprometimento, tá? De implementos de alto valor. Por mais cuidado que se tome em um canavial, eventualmente nós temos a presença de cupinzeiros.
e acontecem acidentes de tombamento de equipamentos extremamente caros após colidirem com esses cupinzeiros. Um exemplo bem interessante pode ser acessado aqui no YouTube, onde nós temos o tombamento de uma colhedeira de cana após a colisão dela com um cupinzeiro, tranquilo? Então, nós temos essas situações que podem ocorrer, tá? E além disso, pessoal, nós temos várias espécies de cupim que incidem sobre a cultura da cana, ok? Além disso, pessoal, do ponto de vista urbano, queria dar mais uma comentada sobre os cupins da madeira seca. Então, eu já mencionei lá no início da nossa conversa que eles atacam madeira com menos de 30% de umidade. Então, eles comprometem móveis, forrações e vigamento. E um exemplo bem legal está aqui, ó. Esse aqui é o departamento de fitotecnia. Aqui é a entrada do departamento. Percebam que aqui nós tínhamos um depósito e esse depósito teve que ser refeito, as paredes trocadas pela ação de cupins, ok? Eu mencionei para vocês que esses cupins podem chegar a causar até 11 milhões de reais de prejuízos, como foi estimado para o estado de São Paulo há alguns anos atrás. Então, são insetos que causam muitos danos, tá? Também comentei com vocês que eles podem ser um problema do ponto de vista que são considerados pragas na agropecuária. Comentei com vocês que existem registros de literatura de até 90 cupinzeiros por hectare, tá? Entretanto, pessoal, existem trabalhos onde o pessoal sugere o controle e existem trabalhos onde o pessoal não recomenda o controle. Cupins, eles ocupam, na minha opinião, uma posição um pouco ambígua por serem muito importantes para o ambiente e eventualmente causar algum prejuízo econômico. Eu recomendo para vocês fortemente a leitura desse documento da Embrapa para que vocês tenham o melhor entendimento sobre esse assunto e para que vocês mesmos formem uma opinião sobre os cupins como insetos benéficos ao ambiente ou como pragas de relevância. Tranquilo? Pessoal, então eu finalizo a nossa conversa aqui. Lembrando que o que foi reportado aqui está no Manual de Entomologia Agrícola, além dos links disponíveis na apresentação da nossa aula. Tá? Então nós temos vídeos e temos links que direcionam a vários artigos, ok? Pessoal, obrigado e uma excelente semana.